Paz e Graça Conexão Jug, está começando mais um IMEX, isso mesmo, nosso conteúdo de entrevista aqui no canal. A gente nesse momento está se concentrando em conversar, ter um bate-papo com os pregadores do Imersão, o Imersão que está indo ao ar aqui no nosso canal toda quarta-feira às 20 horas. Então agora vamos conhecer mais um dos pregadores do Imersão. Um cara de gente boa, eu já tive o prazer de trabalhar com ele em um projeto de teatro e música, né? Ele é músico, diácono, líder de uma JUG, casado, né? E a gente vai conhecer um pouco dele que vai estar no próximo Imersão. Então eu já vou chamar ele aqui para estar conversando com a gente, que é o diácono Hélio Bruno. E aí, Brunão, beleza? Tudo bem com você, querido? Tá me ouvindo, Bruno? A gente está usando aqui o Meet, né? Vocês sabem que o IMEX é feito pelo Google Meet e às vezes tem um delay. Vamos esperar aqui o Bruno nos ouvir. Tá ouvindo aí, Bruno? Chegou agora, beleza. Paz do Senhor, boa noite a todos. Ele demora um pouquinho aqui, mas chegou. Vai dar certo, vai dar certo. Bruno, cara, vamos começar daquele jeito, né? Aquela pergunta que é a mais tá se tornando a mais complicada do IMEX, né? Vamos ver o Bruno se definir por ele mesmo quem é Bruno, né? Quem é Hélio Bruno, como a gente conhece. Diga aí, garoto. Meu Deus. Irmãos, é difícil ver essas perguntas assim. Eu nem tinha me tocado lá no pastor Edinaldo que ele tinha respondido essa pergunta. Agora eu estou me lembrando. Mas é assim, irmãos. É difícil você ficar se definindo assim, mas eu acredito que a melhor opção para você se enxergar, até pelo que você está fazendo hoje e para onde você pretende chegar, é você tentar ser o máximo, compreender o que é servo de Deus, né? E tudo que engloba essa palavra, entendeu? Então, diante de tudo isso aí, eu acredito que é a melhor forma de você procurar caminhar a vida, né? E além de tudo que se engloba, né? Também sou pai aqui, né? Estou aqui da Igreja de Gileade, Vila Manoel Sátiro. Aqui a gente trabalha na escola bíblica e também com jovens e no louvor. Também sou pai, tenho 3 crianças aqui, um para cada estilo, tamanho diferente. Se você ouvir aí durante a gravação algum problema aí, é assim mesmo, viu? Mas vai dar certo. Bruno, você, como você falou, né? Você é diácono, é líder de jovem, também faz parte do Ministério de Louvor da Igreja, é líder do Ministério de Louvor da Igreja. Conta um pouco pra gente como foi essa sua carreira ministerial. A gente sabe, eu estou conversando com alguém que teve as mesmas experiências que eu. Você é filho de pastor, né? Filho de pastora. Já aproveitando e mandando um abraço aí para sua mãe, para a pastora, que Deus continue abençoando ela aí nessa jornada. Ela tem feito um trabalho belíssimo aí na Vila Manoel Sátiro. Então que Deus continue abençoando e fala um pouco para a gente como foi a sua carreira ministerial até agora, né? Que a gente crê que ainda vai crescer muito ainda. Você está aí na lista dos futuros pastores da Gileade. Meu Deus. Amém, irmãos. É assim, eu já ando em igreja há muito tempo, né? Desde criança. E diante de tudo isso aí, depois que eu comecei a crescer mais, entrei no Ministério do Louvor, aprendi a tocar violão, teclado logo desde o princípio, com 10, 11 anos, e assim fiquei por muito tempo. E agora já jovem, né? Com mais idade, aí eu comecei a trabalhar aqui na igreja, liderando louvor, né? Que antes eu só era o cara que tocava. Então, a partir aqui na igreja, eu precisei entrar no louvor como liderança e também cantar, mesmo sem saber cantar, né? Mas vai dando certo. Depois disso aqui, comecei a trabalhar na escola bíblica e com os jovens, né? Diante o que vai acontecendo, a gente vai aprendendo. Aqui na igreja pequena você tem que ir fazendo muitas coisas, né? Você tem que ir dando conta de tudo que vai aparecendo.
Entendo. Cara, a gente olha daqui e te vê aí cercado por livros, né? Então, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, pronto, é teólogo, fez teologia, tá fazendo. É... Conta um pouco pra gente aí se há essa formação em teologia, como é que surgiu esse interesse pela leitura e montar essa biblioteca que tá fazendo inveja a muita gente aí, inveja santa, né? Jesus. Bom, irmãos, isso foi assim, eu trabalho com projetos, né, no dia a dia, e quem trabalha com projeto não consegue programar nada, né? Ele programa os projetos para os outros, porque você tem que entregar um trabalho um dia antes de receber ele. E diante de tudo isso aí, ficava inviável aqui para mim conseguir conciliar estar na igreja, né, ter tempo ali para cumprir, estar sempre na igreja, e também aqui a minha rotina aqui de trabalho e de pai, né? Então, ficava inviável ir no estudo formal, né, e enfrentar tudo que é necessário aí para essa formação. Então, com a minha ideia foi o seguinte: já que eu não consigo ir, eu vou investir um valor que eu iria gastar ali nas parcelas, todo mês, eu separei aqui um valor, e aí comecei a utilizar esse valor para comprar livros que fossem me ajudar ali a ensinar na escola bíblica. Aí comecei comprando alguns, teologia sistemática, e alguns quando precisava, e foi crescendo, e hoje em dia, depois que já passou uns 3, 4 anos, aí eu conseguia conciliar melhor aqui o que fazia, né? E consegui entrar no seminário, onde eu faço lá no Instituto Semear, fica em Aquiraz. E lá eu tenho orientação dos professores para que a gente possa organizar o pensamento, fugir dos pontos escorregadios, né, da teologia, e conseguir desenvolver uma boa teologia bíblica, né, para a igreja. Entendo. Você falou sobre a questão da família, e deixa eu te fazer uma pergunta para a gente continuar ainda nessa linha aqui. Como é que você consegue conciliar, né, a tua vida ministerial, a vida profissional e a vida como pai, como esposo? Quais são os desafios nessas tarefas que você tem que estar aí desenvolvendo, né? Que são, de certa forma, simultâneas. Eu acredito que é um problema similar para outras pessoas também, né? O que falta mais aqui para nós é o tempo. O dia é curto, né? Tem muita coisa para fazer. Me ajuda aqui porque eu trabalho em home office há muito tempo. Preciso trabalhar externo poucas vezes no mês. Então isso me ajuda muito, porque enquanto eu estou aqui trabalhando ou então estudando, né? Aí eu corro lá embaixo, ajudo alguma coisa, né? Tem que sair, tem que providenciar as coisas, né? Tem que estar com as crianças, auxiliar, bota para dormir, faz tudo que é necessário, né? Então isso me ajuda porque eu trabalho home office. Então eu tento organizar mais ou menos assim. Eu tenho dias certos que eu separo ali para trabalhar, né? E quando está próximo por exemplo, eu tenho aqui escola bíblica na quinta-feira. Então, na quarta, quinta-feira, eu tento me organizar para naquele dia, 1 ou 2 dias, eu ficar com ele livre para eu estudar. Entendeu? Então, eu tento fazer essa programação. Eu trabalho nos outros dias e como fosse a minha folga é esse. E aí eu tiro esse tempo para me estudar. As minhas aulas do seminário são na sexta-feira, eu tenho que me deslocar também, aí já tento fazer uma organização com as crianças, e a gente vai caminhando, né, do jeito que a gente consegue, né? Eu entendo. A gente está vivendo um momento, né, a gente está, graças a Deus, né, saindo desse isolamento social mais rígido, né, a cidade está voltando a normalidade, né, digamos assim. Isso de certa forma atinge também as nossas atividades religiosas, mas nós tivemos aí um lockdown ano passado, tivemos outro lockdown esse ano, tivemos esse isolamento mais rígido,
E aí a pergunta para você é como foi liderar jovens dessa forma, remotamente, né? A gente teve essa dificuldade de estar usando apenas as ferramentas de online para poder liderar uma juventude. E aí como foi essa experiência? Como foi que você viu isso de liderar dessa forma, liderar à distância, né? Isso é complicado, né? Porque você acaba no dia a dia, certo? Já é complicado, porque você tem pouco tempo ali na igreja com as pessoas, né? Enquanto você está na igreja, você tem ali uma programação, palavra, estudo, louvor, mas você tem isso uma hora a cada 3 dias, 3 vezes por semana, para quem vai sempre, né? E o resto, que eu percebo hoje em dia, é que enquanto você fala, você tem pouco contato com as pessoas, mesmo quando ela já era presencial e agora está voltando, as pessoas continuam em casa, enquanto estão em casa, elas continuam absorvendo outras coisas. Elas continuam ouvindo outras pessoas, né? E outro tipo de conteúdo. E tudo isso aí com a internet, com o lockdown, espalhou, né? Estourou de uma forma que não estava sendo esperado, né? Então, diante de tudo isso, o que a gente tentou fazer foi nós diminuímos muito dos eventos, programação, isso antes do lockdown, né? E quando nós entramos nesse lockdown, nós tentamos aproveitar para as pessoas terem um momento em que estamos aqui incentivando as pessoas a estudarem a Bíblia e também estamos tentando fazer com que eles consigam se aprimorar em como fazer essa leitura, certo? Estimulando, fazer cultos familiares, certo? E que elas possam estar ali produzindo conteúdo para os seus próprios familiares, né? Fizemos aqui alguns estudos, chamamos um presbítero aqui da igreja, fez aqui um momento em que esteve ali passando ferramentas para que as pessoas pudessem ter um estudo, não sei só aquele estudo devocional, você lê, tirar 3 pontos, mas realmente poder ali se aproximar da palavra de Deus. Porque é como eu falei agora no começo, enquanto você fala pouco tempo com as pessoas, no celular, na internet, elas estão ouvindo outras pessoas o tempo todo, certo? Então você precisa passar para as pessoas ferramentas com que elas possam, de forma dedutiva, indutiva, aprender da própria palavra de Deus e assim possam ter raízes, né, cada vez mais profundas. Entendo. Bruno, nisso que você acabou de falar, sobre essa questão das pessoas terem tendo mais tempo, essa é a verdade, e ouvindo muitas outras coisas. Aí a pergunta é a seguinte: você acha que de certa forma a nossa juventude ela tem sido prejudicada com os conteúdos que eles estão vendo na rede social por conta de que está se ouvindo muito outras pessoas do que antigamente, né? Quando a gente estava mais tempo dentro da igreja, isso é um pensamento meu, e se você não pensar assim, você pode até pontuar, que quando a gente estava tendo as nossas atividades regulares dentro da igreja, os nossos jovens eles tinham um leque de conteúdo menor nas redes sociais. A partir do momento que a gente ficou nesse isolamento, eles começaram a ter, talvez por necessidade de estar preenchendo o seu tempo, ouvindo um leque maior de conteúdo. Você acha que de certa forma isso prejudica ou é benéfico para a juventude estar ouvindo assim de várias formas? Eu digo isso porque existe aí várias gente levando correntes teológicas e pensamentos para a internet de forma deliberada, né? Entendi. Eu vejo assim, rapaz, o que eu vejo
Com o passar do tempo, o que você vai notando, e isso você vai perceber muito bem, se você for puxar assim, quando eu tinha bem menos idade e para agora, o que você vai ver é um aumento do nível de distração, certo? Então você vê aqui, você tem mais ou menos uma realidade aqui do que move ali, está cercando a vida do jovem, muito parecido com a minha. Talvez se tiver alguém ouvindo a gente aqui do interior ou de outro local mais afastado, vai ter outra realidade, certo? Mas vamos pensar o seguinte, que há 15 anos atrás, aqui na nossa área, que é mais ou menos parecida, você tinha um raio de distrações. Como assim? Você queria ir para o shopping, você não tinha muitos shoppings aqui na área, há 15 anos atrás. Você tinha 3, 4 shoppings em Fortaleza, certo? E aí as pessoas, elas estavam o quê? Menos distrações. E elas estavam o quê? Mais na igreja. Estavam mais tempo juntos, certo? E aí você tinha os colégios, por exemplo, colégios, eu vejo que eu estou falando da minha realidade aqui, né? Então você tinha aqui colégios, as pessoas estudavam no próprio bairro, aí apareceu colégio profissionalizante e tudo mais, e muitas vezes a pessoa vai estudar em outro bairro, né? Aconteceu aqui também. Então vejam, as pessoas estão cada vez mais. Isso já acontecia com o jovem adulto, porque ele tem que sair para trabalhar, ele tem que sair para estudar na faculdade, é longe. Mas você começou a ver essa movimentação chegando desde a adolescência, certo? E agora o rapazinho, o menino, com 13, 14 anos, ele já sai e ele tem que estudar bem longe. E aí você tem uma gama maiores aqui de movimentação de shoppings e tudo mais, e isso vai causando que as pessoas vão se afastando do que era a comunidade deles, o ambiente onde eles estavam ali sempre na igreja, e agora cada vez mais pulverizado. Eu estou usando esse exemplo do shopping para mostrar o quê? Que hoje em dia isso agora está na internet, certo? Quando chegou o advento aí do lockdown, então o que já estava espalhado em locais físicos agora está mais ainda na internet. E as pessoas estão preenchendo seu tempo disso e de mais informação. E essa informação, ela é uma informação de... Vamos pensar aqui o seguinte, é quase uma desinformação, porque muitas vezes você está passando o celular para cima, você nem lê mais nada, certo? Antes você tinha uma foto, e embaixo você tinha um texto, alguma coisa, né? E aí depois não, o texto está demais, aí o pessoal colocava na foto as informações. Agora nem a foto, nem o que está escrito na foto as pessoas leem. Tem que você bater o olho, em 2 segundos você tem que se identificar com aquilo tem que lhe atrair, chamar sua atenção para você ser conquistado e dar atenção. Então esse movimento, as pessoas estão cada vez mais acostumadas com isso no uso do celular, da internet, e você acaba trazendo isso para a igreja. Ao ponto que você, agora, digamos, você está assistindo um culto aí online, né, uma reunião online, e o pregador, né, quem está lá, ele vai ter que atrair a sua atenção também em milissegundos. Né? Qualquer coisinha você, pronto, abstraiu. Então, quando as pessoas estão voltando para a igreja agora, pós-lockdown, isso também acontece, né? Você acaba trazendo essa inquietação, porque ela começa a fazer parte de você, de tanto você tá ali, ó, repetindo aquele movimento. Deu para Deu sim. ser claro aí? Deu, eu entendi bastante. É bem interessante isso que você falou, que realmente a gente está vivendo essa polarização mesmo, e as coisas... lembrando um pouco do que eu conversei com o pastor Edinaldo, né, quando ele falou que não existe o culto online, o culto ele é presencial, né? E ficou uma coisa na minha cabeça durante essa semana sobre essa questão que nós como cristãos, eu vou dizer nós porque depois que eu fiz essa análise, eu não sei se
se você vai querer acrescentar alguma coisa. A gente, quando está na frente de um culto que está sendo transmitido, a gente está esquecendo que nós estamos na presença de Deus, né? Por mais que seja uma transmissão que está sendo feita ali ao vivo, por mais que eu esteja em casa, eu tenho que entender que a minha reverência não é ao pregador. A minha reverência é a Deus, né? Então a gente está, tipo assim, esperando que o pregador nos cative com alguma coisa, mas a verdade já é para a gente estar cativado na palavra, né? Ele não é para a gente estar esperando que o pregador faça lá suas piadas e suas peripécias para nos prender. Pronto, é interessante essa questão. Eu até evito, quando eu vou pegar, ficar utilizando desses recursos, porque você acaba se acostumando e as pessoas ficam acostumando, cada vez mais você tem que surpreender elas. Eu já vou para o texto bíblico, para evitar isso. Então, as pessoas estão tão acostumadas a serem conquistadas. Tem um erro aí? Não, é porque a gente tá tendo interferência interna aqui, o meu cachorro tá latindo, aí eu dei uma parada aqui no microfone, mas pode continuar, vai. Ele já se aquietou já. Não, beleza. É assim mesmo. Então veja, agora eu perdi o que eu tava falando aqui, mas tava falando veja o seguinte, sobre... as pessoas... Vai, Diga. Continua. Não, pode continuar. Não, pode falar. Não, é que tu tava falando sobre quando você tá vendo ou pregando, você não tem essa... Era alguma coisa aí, foi quando o cachorro começou a latir e a gente parou. Ai, é assim mesmo. Então, assim. Fazer as coisas de casa então, é assim, né? Pronto, eu acho que a gente estava falando também sobre a reverência do culto, né? Você está em casa, no hospital. Começou com isso. Então, veja, irmão. Quando você está no culto aqui, participando dessas reuniões online, muitas vezes, quando você está numa casa onde todos são crentes, certo? Todo partido da mesma fé, você até consegue isso de forma mais fácil, todo mundo se conscientizar. Só que, mesmo assim, você tem, muitas vezes, que no meu caso, tem muitas crianças, né? Você está com a casa de 3, 4 crianças aqui para um lado e para o outro, você tenta parar, organizar, mas mesmo assim começa um choro de uma pequena, de 1 ano, e aí essas coisas acabam lhe distraindo. Quando você está no outro ambiente, onde só você é crente na sua casa, né? E aí é bem mais difícil, certo? Muitas vezes você pode dizer, não, mas você pode ir para o seu quarto e trancar a porta. E se a pessoa, depende da estrutura familiar da pessoa. Muitas vezes a pessoa mora no kitnet, mora numa casa onde não tem cômodos, e aí fica difícil essa concentração, né? Isso aí atrapalha. Nós temos que entender que essa reunião online nos aproxima, mantém a comunhão, e a partir daquilo a gente consegue estar mantendo o nosso coração em comunidade. Mas aquilo, como o pastor falou, é parecido com o culto, mas não substitui o culto. Verdade. Porque há uma diferencial no culto, que é a presença, certo? Não é só a presença das pessoas, quando o ajuntamento de pessoas louvando a Deus, cantando, agradecendo, lendo a palavra, é também a presença de Deus, né? Você sente ali que é diferente, certo? A palavra tem um impacto diferente. Muitas vezes eu estou aqui, você está organizando um texto e vai falar pela internet, eu tenho que falar às vezes, né? E você não sabe, a pessoa está lá mudo do lado do outro lado, mas você não sabe se a pessoa está ouvindo só a sua voz ou se tem 10 falando com ela ao mesmo tempo, né? Então tudo isso aí fica complicado e as pessoas acabam absorvendo menos, se distraem mais, né? O celular aparece as notificações o tempo todo, isso atrapalha. É verdade. A gente nada substitui a coinonia, né? O estarmos juntos. Acho que as pessoas estão esquecendo que o estar junto faz parte do crescimento espiritual, né? Estar como igreja, estar como comunidade faz parte do crescimento espiritual. A gente espera, eu almejo que isso passe. Eu gosto muito do presencial, a gente está usando essas ferramentas e eu acredito que a gente ainda vai usar porque é uma forma de alcance, mas devemos sim
não deixar que se levante uma bandeira de que o online é o novo normal para nós que somos cristãos. O normal do cristão é o que já foi dito há muito tempo atrás. Vamos viver em comunhão, vamos amar os irmãos, vamos estar em comunidade, vamos repartir o pão. Eu acredito que isso é essencial. Bruno, agora nós vamos fazer aqui uma coisinha antes da gente conversar, né? Eu acho que você viu lá e o pessoal aqui do Conexão, né? Do IMEX, a produção preparou para você também um Eu Nunca e um Eu Já. Um Eu Já e um Eu Nunca, né? Meu Deus do céu. E esse aí... daí é tenso aí, viu? E aí nós vamos ver aqui o que é que o nosso querido Bruno nunca ou já fez. Tá pronto aí para começar? Beleza. Eu comecei a gostar dessa brincadeira, sabe? Eu não... Pronto, a gente não tá, mas a gente responde. Vamos lá. Já pensou em desistir da liderança de jovens e adolescentes? Já, demais. Já trocou o nome dos jovens? Rapaz, olha, eu tenho um problema de memória. Eu acho que isso aí é coisa de família, sabe? E no meu trabalho eu esqueço demais, né? Só que eu tenho uma facilidade que geralmente eu trato com as pessoas, sempre tem um doutor no meio, né? Alguma coisa assim, então pronto. Eu me adaptei com isso aí, no trabalho eu não esqueço mais. Quando eu erro, assim, quando eu não sei, é doutor. Pronto, resolve. Né? Mas eu troco demais o nome das pessoas. Eu não enxergo direito. Então, às vezes, assim, as pessoas... Pode passar do meu lado, eu não vejo. Certo? Já aconteceu de irmãos, até de outras de leais, dizendo, rapaz, eu te encontrei em tal canto, não vi, rapaz. Mas é por causa disso. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Já falou sobre namoro cristão com a sua Jugue? Já. Já chegou atrasado no culto? Muitas vezes, rapaz. Já trocou uma nota do louvor na hora da apresentação no culto? Cara, eu fiz isso semana passada, rapaz, é incrível. Isso é demais. Eu cheguei e perguntei qual as louvores a minha tinha escolhido. Elas disseram a música, eu não me lembro qual era a música, mas tá aí na internet, certo? Ficou gravado. E aí, elas me disseram as músicas, eu passei o tom com elas, começou o culto, e começou ali a oração, aí eu perguntei de novo, qual a música? A primeira. Aí ela disse, e eu toquei a outra música, eu toquei no outro tom. Eu toquei o tom da segunda música, entendeu? E aí ela teve que se virar, né? Nesse dia eu não estava cantando, eu só estava tocando nesse lockdown, e ela teve que se virar e foi. Mas era tipo, nada a ver, o tom era meu e eu estava tocando em lá. Foi difícil para ela, mas Deus saiu. Já fez aquela cara de espanto que entrega ao companheiro de louvor quando ele errou uma nota? Caramba, eu tenho esse problema, viu? É aquele negócio que todo mundo... Assim, até quem não entende de música entendeu que a pessoa errou, né? Eu tento, rapaz, eu fecho o olho, mas às vezes eu sei mesmo de olho fechado, foi o que aconteceu aqui, né? Já ficou nervoso em pregar em um culto? Já, principalmente quando você está em assim, um local que você não conhece as pessoas, né? Não é sua igreja, ou então, às vezes você vai abordar um assunto complicado. Porque aqui na igreja nós trabalhamos com pregação expositiva em livros. Você sempre tem aqui na igreja 3 livros sendo abordados. Por exemplo, aqui você estuda nos domingos, um domingo estuda Miqueias por enquanto, e no outro domingo nós estava segundo Coríntios, agora é Efésios. E na escola bíblica sempre também, no domingo são livros e na escola bíblica também são livros, que aí já é o meu dia. Então, quando você trabalha um estudo desse que é o livro completo, você tem que abordar muitos assuntos.
E às vezes não é aquela coisa de você estar acostumado a você vai pregar hoje e escolhe, não, eu vou pregar sobre isso, eu li no meu devocional de manhã e vai dar certo, né? Não, você tem que, chegou aqui, ó, vai pegar esse assunto aqui, ó, vai falar de divórcio hoje. Aí no outro dia aqui, eu tive que falar primeiro com ele, no outro dia tinha aqui um incesto aparecendo, vixe, rapaz, aí. Então, esses assuntos você tem que estudar mais, você tem que ter a forma correta de abordar, o tom de voz, tudo isso aí tem que ser trabalhado, né? E são diversos assuntos que vão surgindo quando você pega o livro completo. Já falou alguma coisa em um sermão que quando você desceu do púlpito o pastor te chamou para as conversas? Mas que eu me lembro assim, não, de ter muita. Aparece assim, às vezes, é que eu posso ter esquecido de dar uma abordagem. Por exemplo, às vezes você pega um tema e ele tem várias abordagens, e aí você tem que fazer uma escolha daqui não dá para tratar tudo, né? E aí, às vezes, escolhi uma e não, podia ter escolhido também essa daqui, ou então ter escolhido outra, isso já acontece. Nós vamos terminar com uma que é clássica e eu acho que já esqueceu o celular ligado e ele tocou durante o culto? Não, isso já aconteceu eu estando embaixo, agora já lá em cima, já pregando, não aconteceu, mas no louvor acontece. Rapaz, isso é incrível, acho que é porque é mais perto da hora que chega o culto. Aí você tá lá tocando, cantando, e aí o telefone tocou. Mas hoje em dia é muito difícil acontecer, porque quando você tá com casa, com criança de toda idade, meu celular agora só vive no silencioso, né? Sempre tem um dormindo, e deixa ele dormindo. Aproveitar esse momento. Beleza, a gente terminou Eu Já, Eu Nunca. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouco sobre o imersão. Você vai estar pregando aqui depois de amanhã, na quarta-feira, para os jovens, e fala um pouco o que é para você estar no imersão, né? Tá entre os 8 preletores do imersão. E diga aí para nós as suas expectativas, como é que tá o coração. Amém, né? Assim, irmãos, a gente fica agradecido, né, por ter sido chamado. É um trabalho difícil, né? Você tem que... eu gostei muito desse formato em que você tem um tema da conferência e você tem os imersões por semana, onde eles estão girando ao redor daquele tema, né? Você está motivando ali várias pessoas sendo chamadas para vários aspectos daquele tema, né? Então eu recebi um chamado aí para trabalhar sobre serviço, né? E diante disso, o serviço é muito amplo, né? Então nós tentamos abordar algumas facetas disso, né? E Deus abençoe, que possa fazer diferença, que possa ajudar muitas pessoas. Bruno, você vai falar sobre serviço, e aí eu queria te fazer uma pergunta, porque hoje e vai servir até não só para você responder, é mais um conselho que você vai dar para os jovens, porque a juventude sempre olha, né? Pelo menos alguns jovens que eu tive o prazer de conversar, olham para as pessoas, né? Vamos dizer, olham para nós que estamos na liderança de alguma coisa e acham que a gente já nasceu líder, né? Eu não sei quanto a você. Eu quando era jovem, eu não queria ser meu líder, né? Eu lembro que uma vez eu fui para uma reunião de líderes a nível regional da minha igreja, que eu fui para essa reunião de castigo, porque eu dei trabalho na igreja local e o meu castigo foi ir para essa reunião, sabe? Fala um pouco como era o Bruno na juventude e o que mudou como era ele no serviço quando era solteiro. Eita, rapaz, veja o seguinte, irmão, esse trabalho de liderar, ele é muito, muito complicado, porque você tem que estar ali
Eu acredito que a tensão maior é entre a motivação e também o momento em que você tem que estar ali na repreensão, né? Ou ajudando, aconselhando, né? Como eu falei agora há pouco, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a influência, que primeiro é a meus olhos, né? A influência que que a liderança tinha ali, o jovem tinha, o nível de envolvimento com a igreja é muito maior do que hoje. Hoje, enquanto você está ali influenciando e você vai passar um conselho para a pessoa, ela tem mais 50 conselhos na internet, certo? Só que são pessoas que não conhecem a realidade, né? Não estão próximos o suficiente, né? Sobre o outro aspecto da pergunta, né? Eu preferia passar a liderança, né, para outra pessoa, né? Já tentei aqui, mas Deus quiser, eu ainda vou conseguir almejar isso, né? Porque eu acredito que os jovens, eles precisam sempre estar motivados, né? E ideias novas sempre é legal, né? Certo? Então eu vejo o seguinte, falou? Não. Falou não, né? Beleza. Os jovens sempre precisam ter aquele negócio motivado, programação, certo? E hoje em dia, primeiro quando eu estou aqui com o meu tempo, muito aperreado, essas coisas, você acaba não conseguindo fazer muita coisa, né? E é necessário você estar sempre criando, fazendo, motivando. E quando eu estava mais jovem, né? Mais jovem, aí como tinha essa minha responsabilidade lá só no louvor, eu já era mais desligado de liderança, desligado de estudar a palavra, e começou a mudar isso em mim quando eu comecei a trabalhar. E aí comecei a ter mais responsabilidades, né? E depois disso eu comecei, graças a Deus, né, a enxergar que era necessária essa responsabilidade também com as coisas da igreja, né? Porque muitas vezes o cara está lá jovem e ele pensa que a responsabilidade dele com a igreja é em ele ir para o culto, é ele chegar no horário, é questão de roupa, é questão de com quem fala, sendo que isso são coisas que são interessantes ou que são agregadas. O que ele tem que focar é que Deus confiou uma palavra, o Espírito Santo, a ele também, e não só ao líder, né? Muitas vezes o cara pensa, não, o meu líder tem que ter isso, o meu líder tem que fazer isso, mas ele também foi chamado para isso, né? Ele também foi chamado para ler a palavra de Deus, entender, Deus falar com ele. Ele foi chamado para orar, ele foi chamado para se dedicar, ele foi chamado para viver em santidade. Isso não é o líder que vai passar isso para ele, né? Não é uma santidade que é passada de um para o outro. Não, o líder vai estar o quê? Demonstrando como Deus tem preparado tudo isso, e isso favorece no seu relacionamento com Deus, e isso impacta também no trabalho dele, na casa dele, na família dele, em tudo que ele vai fazer. Beleza. A gente está chegando no final, Hélio, e eu queria pedir para você dar aqui como é que eu posso dizer, um pouquinho daquilo que você separou para conversar com a gente lá no Imersão na quarta-feira. A gente vai ficar. Eu tenho me desviado aí. A gente vai ficar aí na expectativa, né? A gente teve o primeiro Imersão, que eu creio que você deve ter visto, foi bênção. E eu queria que você desse aí um pouco daquilo que você separou pra gente, não dê muito spoiler, mas nos leve aí a um entendimento do serviço, né? Que é o tema que foi dado para você. Amém, irmão. Assim, irmãos, nós vamos tentar trabalhar, certo? Demonstrando, porque
quando você fala muito sobre serviço, você tem dois caminhos. Ou você vai mostrar a necessidade disso, né? A necessidade do trabalho, e é muita. Você pode mostrar também a parte teórica, certo? Instruir as responsabilidades. E eu tentei andar sobre problemas que acontecem no meio do caminho, certo? E tentei colocar isso dentro de uma história dos apóstolos com Jesus. Um momento em que Jesus começa o seu ministério, chama eles para andar com ele, e a partir daquele momento, Jesus começa a ensinar, pregar, até que Jesus vira para eles e agora vocês vão sozinhos. Você não vê ali Jesus, naquele momento, passando um grande manual. Lógico que isso foi passado no decorrer. Era uma coisa de prática. Era eles vendo Jesus e copiando. Certo? E nós vamos trabalhar aqui Marcos capítulo 6, certo? Como se eu posso dizer isso aí, né? Mas vamos trabalhar dentro desse texto vários aspectos do que acontece, certo, irmãos? E diante de tudo isso, o propósito é que a gente possa observar que existe um chamado, certo? E muitas vezes nós começamos, tem aqueles que começam, tem aqueles que ficam na dúvida e tem aqueles que não começam, né? E quando você começa, você tem ali problemas que podem surgir no seu andamento. Você não sabe o que fazer, certo? Só que eu peguei essa história que eu selecionei, é uma história de que tudo está dando certo, certo? Você vai ver aí que eles começam a trabalhar e tudo vai dar certo. E eles começam a frutificar, caminhar, e você tem a ideia de que, beleza, pegamos o ponto, temos que ir para frente, vai dar certo agora. Mas Jesus vai pontuar que não é bem assim. Que a gente precisa ver outros pontos, que a gente precisa ter uma carga, que a gente tem que deixar para trás durante o caminho, certo? Tem coisa da nossa vida que a gente deixa para trás na conversão, só que você ainda continua carregando algumas coisas, e aí Jesus coloca você para trabalhar, e aí você vai perceber, olha, tem mais coisas nesse caminho que precisam ficar para trás. Amém. E essa forma de Jesus trabalhar com eles, essa forma de trabalhar com eles vai nos ajudar a perceber alguns erros que não podemos cometer, né? E como Jesus vai trabalhar isso na vida deles e na nossa vida. Amém. Já estou aqui ansioso para quarta-feira. Eu queria te agradecer, Bruno, por ter tirado esse tempo para conversar aqui com a gente. A gente sabe que tua vida é super corrida, né? É uma das coisas que a gente mais tem observado nos preletores do Imersão, né? Todos eles são multitarefa, tem um monte de coisa para fazer, mas tem conseguido tirar um tempinho para ter essa conversa com a gente aqui no Conexão. E antes de você encerrar esse nosso encontro orando, eu queria só dar aqui um aviso para as pessoas de não se esquecer de se inscrever aqui no canal, né? Se inscreve no canal, adiciona lá o sininho para você ficar sempre informado quando um vídeo novo subir no canal. Dá o seu like aí, dá o seu joinha se você está gostando do que a gente está fazendo aqui no canal. E lembrando, tá, que você que vai ver o Imersão, se prepare que vai ser lançada uma coisa nova lá no Imersão, uma promoção, uma surpresa. Então, quarta-feira, 20 horas, cola lá no Imersão. Quem vai estar pregando é o Bruno, que está conversando aqui com a gente. Ele já deu aí um pouco do que ele vai estar falando. Eu já fiquei ansioso para ver essa ministração. Então, quarta-feira, 20 horas, aqui no Conexão Jug, a gente vai ter o Imersão. Então, não fica de fora, beleza? Brunão vai estar orando por nós agora para a gente encerrar esse momento. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente, ter tirado um pouco do seu tempo. Amém. Que Deus continue te abençoando o teu ministério, abençoando aí a Jug da Vila Manuel Sátiro. Manda um abraço aí para sua mãe, pastora Zona, que a gente gosta muito dela aqui na Parangaba.
Que Deus abençoe cada vez mais a tua igreja, a tua ajude. E a gente vai encerrar ouvindo aí a oração do nosso irmão Bruno, em nome de Jesus. Vai lá, garoto. Amém. Amado Deus, Senhor, Tu és soberano, Tu estás acima de tudo e de todos, Senhor. Obrigado por esse momento de conversa, de comunhão, mesmo estando afastado, Senhor. Que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas, sondando nossos corações, que o Senhor possa estar abençoando, chamando-nos, Senhor, para um serviço que te louve, um serviço que glorifica o teu nome, Senhor. Que o Senhor esteja calibrando nossas vidas, nos chamando, nos podando, quebrantando nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, e o teu Espírito Santo façam uma obra em nossas vidas e nos impulsionem, Deus, a colocar em primeiro lugar, Senhor, a tua obra, colocar em primeiro lugar a tua presença em nossas vidas, Pai. Abençoa cada um dos irmãos que estão conosco, abençoa o TED, abençoa a liderança da conferência, Senhor. Abençoa os jovens, Senhor, irmãos da nossa igreja, familiares que estão aí passando momentos difíceis. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado na vida deles, Senhor. Faz levantar aqueles que precisam, ressurgir aqueles que precisam. Que o Senhor possa estar trazendo cura, bênção e o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, Bruno. Mais uma vez, obrigado. Deus te abençoe cada vez mais. E a gente está aqui ansioso por quarta-feira para ouvir sua ministração. Então, não esquece. Quarta-feira a gente vai estar aqui com o Bruno no Imersão, tá? Brunão, obrigado. Deus te abençoe. Amém. Paz Senhor a todos. Valeu.